ninguém tinha proposta. Assim, o Ciro, o Ciro tem uma proposta. Eu até gravei um vídeo disso. Porque o Ciro tinha uma proposta, mas é tão velho. O cara me cita o Brizola, sabe? Tipo, é real. O Brizola é tua referência? O grande plano de desenvolvimento do Ciro é retornar ao que foi o Brasil dos anos 30 aos anos 80. Basicamente isso. Assim, cuidado quando você fala isso, que o Brasil cresceu muito nesse período, né? O Brasil foi a nação que mais cresceu no mundo nesse período. Cresceu, é isso que eu tô dizendo. Mas é por isso que eles têm essa ideia. Eles têm a ideia de que, como o modelo econômico da Nova República, para eles, está errado, e esse outro modelo anterior deu muito resultado, então é tentar ver os meios de retornar esse modelo anterior. Não é uma coisa ilógica, a questão é que assim, as condições do mundo são muito diferentes, né? Eu não sei se isso é tão fácil de fazer, e eu também não sei se politicamente é tão fácil como parece. A forma como o Ciro coloca a questão política é da seguinte maneira. Ele diz que ele vai fazer um acordo com os governadores, diz que vai usar os 6 meses em que o presidente tem poderes imperiais e diz que vai fazer plebiscito e referendo com o povo. Essas 3 coisas eu acho bem complicadas. No plebiscito ele vai enfrentar todo o maquinário da mídia organizada contra o presidente. O que, claro, o presidente pode virar o braço, mas não é uma disputa tão fácil, entendeu? Governadores, bom, talvez, mas o que os governadores vão se comprometer? Essa é a pergunta, eles vão se comprometer a quê? E outras, 6 meses de poderes imperiais, isso no passado, cara. Eu acho que agora, por exemplo, se o Lula voltar, ele não vai ter 6 meses de descanso. Não. Ele pisou o pé ali, já vai ser gritaria, confusão, entendeu? Hostilidade, não tem isso mais. O Ciro, o que eu vejo da pegada dele ali, do que ele tá falando? Ele falou essas 3 ideias, né? A ideia até agora mais interessante é a do diálogo com os prefeitos e governadores, porque existe uma agenda de governantes do executivo que é comum do presidente ao prefeito. Por exemplo, o Ministério Público interferindo na gestão, sindicatos e associações de pressão, legislativo que barra tudo, judiciário que barra tudo. Tem muitas medidas que são muito fáceis e que ajudam, por exemplo, desamarrar o orçamento para eles, que se o presidente conseguisse fazer um pacto, ele amarra os deputados nisso, porque o deputado não vai arrumar briga com o próprio prefeito, né? É da base, tem um problema dado aí. Porque o problema, assim, nesse desajuste também, que existe federativo nosso, os deputados, eles acabam levando a vantagem sobre os prefeitos. É uma vantagem muito grande, porque eles acabaram concentrando orçamento na mão deles. Exatamente. Eles fazem uma chantagem com o executivo, mas quem eles encabrestam mesmo é a prefeitura lá na região deles. Então, e lógico, o prefeito sabe que quer ter mais poder. Então, eu acho essa ideia mais legal. A ideia é boa. Governadores, os estados estão quebrados. Os governadores, ele conseguia arrebanhar uma maioria para poder trabalhar isso. Então essa é uma ideia interessante. Isso é até nossa, né? A gente já falou. Eu lembro de você ter levantado. Isso é necessário. Certas bancadas temáticas também podem trabalhar. Eu lembro que eu falei isso pro Paulo Guedes. O Paulo Guedes ficou repetindo durante 6 meses isso. Pra caralho. Aliás, esses caras imitam a gente direto. Outro dia, te contar, Ricardo. Eu gravei um vídeo aqui comentando que nós temos que ser eu dei o exemplo lá das Astúrias com o Pelágio, não sei o quê. Eu dei um exemplo disso. Tipo, como uma pequena resistência pode crescer e tal. Me vai o príncipe e copia ipsis literis o vídeo, né? E aí ele copia só que basicamente resistência ao Bolsonaro. Resistência com ele, né? Bizarro. Mas voltando, o Ciro tem essa ideia. A ideia dos plebiscitos, né? Eu não sei se é tão ruim assim. Eu não acho que é ruim a ideia. A questão é o seguinte, o presidente, ele tem um apoio amorfo, entende? A não ser que ele tenha uma capilaridade muito profunda na sociedade, de forma que o apoio dele possa ser canalizado organizadamente, o apoio eleitoral é amorfo. A depender do plebiscito, da situação, assim, ele vai ter contra si toda a mídia organizada brasileira. Dizendo não, fazendo propaganda. É que houve isso já, né? Eu sei que houve. Por exemplo, no caso do desarmamento. Sim. E a mídia perdeu. Mas, foi assim, o proto-Bolsonaro aquilo, sabia? A gente olha assim, foi o primeiro grande susto. E essa história do plebiscito da arma foi uma derrota, assim, o sistema perdeu e simplesmente fingiram que não aconteceu. Ninguém mais foi no assunto. Ninguém mais. E ficou 2004. Do mesmo jeito, né? O Lula cravou um decreto lá e ficou por isso mesmo.
Então, mas eu acho que isso pode acontecer, um resultado desfavorável, em outros assuntos. É difícil o cara ter essa garantia. E tem um detalhe, né? Se ele vincula a decisão dele aos plebiscitos e referendos, ele vai ter que aceitar o conteúdo do plebiscito e referendo, do contrário, ele será achincalhado. Porque isto não aconteceu, porque como o sistema todo perdeu, inclusive o presidente, então eles ficaram quietos e esta voz, né, amorfa das ruas, não teve meios de expressão, ou seja, não conseguiu ter nenhum canal para se colocar no debate. Foi simplesmente uma resposta natural das pessoas sem uma expressão posterior. No caso de um presidente que chegue, não, a gente vai resolver certas questões via plebiscito, via referendo, ele vai estar amarrado com aquilo. Se ele perde, ele vai ter que se ater ao resultado da derrota. Do contrário, uma mídia que não queira aquele conteúdo, aquele plebiscito, vai falar, absurdo, o presidente diz que segue plebiscito, mas não seguiu, não sei o que, não sei o que. Ou seja, o cara tem que estar muito garantido que ele tem essa força toda junto ao povo. Eu acho que essa ideia é interessante para o MBL. Se nós imaginarmos um movimento com capilaridade muito profunda, coisa que a gente não tem, está longe de ter. Mas se você imaginasse, o movimento mobilizou a sociedade, tem realmente uma mobilização geral da sociedade, organizada e tal, aí, cara, aí você pode meter uns 10 plebiscitos e ganha tudo. Eu vi eu vou falar umas coisas que eu acho aqui. Eu acho que essa questão plebiscitária, o Ciro tinha colocado isso de uma maneira do tipo, eu vou agitar certos temas e vou dar uma mexida na sociedade. Faz sentido um presidente ganhando ou perdendo, porque existe a escolha dos temas, né? Uhum. Ele joga certos plebiscitos, que em certo caso, vamos dizer que ele perdeu, mas não é um assunto dramático pro governo dele. Mas ele vai gerando alinhamentos. Eu comecei a pensar muito nisso. Porque você pega uma pauta divisiva e você assume um lado, você vai gerando um alinhamento. Aí você pode jogar outra pauta, não necessariamente essencial pro governo, mas que o alinhamento à posição do presidente é igual ao alinhamento que ele fez no outro. E aí ele acaba gerando um certo bloco na sociedade civil que vai estar votando com ele. E quando ele falou, que o Ciro tinha falado isso na sabatina do Jornal Nacional, e ele falou muito para isso. Ele falou, eu quero dar uma agitada nessa democracia. Eu entendi dessa maneira. Sim. E eu acho que é bom nesse sentido. Eu não estou falando isso que é uma forma de governabilidade, porque isso não é instrumento de governabilidade. Para mim isso é um instrumento de marketing político, mobilização de massa e criação de coesão de um determinado segmento ou de uma fatia da sociedade junto ao presidente da República, já imaginando que esse presidente, entendendo a própria lógica da política brasileira, precisaria fazer um nós contra eles para poder governar. Como todos os grandes presidentes fizeram, né? Essa é uma realidade. Acho que o único que não fez, vai dos famosos, Fernando Henrique, Kubitschek, lembrar mais alguns. Ele tem uns específicos tipo Sarney, né? Mas eu não acho a ideia ruim.